Todo dia nasce uma IA que mata a outra. Segunda, a Claude lança uma versão nova que mata o GPT. Terça, o Manus lança uma atualização que mata o Antigrevity. Todo dia, uma atualização mata uma versão do concorrente. E você aí pensando, eu nem estava usando a versão anterior ainda. É normal ficar ansioso e pensar que está ficando para trás. Isso acontece com muita gente, eu vejo muita gente falar isso. Mas a Anthropic, empresa que criou o Claude, lançou um artigo recentemente explicando que o nosso problema como empresário não tem nada a ver com a velocidade e a tecnologia da IA. O nosso problema, na verdade, é outro. O estudo mediu principalmente duas coisas: o que a IA consegue fazer e o que a gente de fato usa. E o resultado é absurdo. Em tarefas como programação, análise de dados, trabalho de escritório, a IA já consegue fazer 94% dos casos. E sabe quanto a gente de fato usa? 33%. A tecnologia está 3 vezes na frente da nossa capacidade de implementar. E antes de te mostrar o artigo, eu vou te falar as 3 coisas que impedem a gente de implementar IA no nosso dia a dia, principalmente como empresários. A primeira é uma barreira legal. Dependendo do ramo que você atua, a lei não permite que você use IA ainda. Por exemplo, farmacêuticas descobrindo novos medicamentos e tudo mais, em alguns lugares não é permitido. Depois é a necessidade de verificação humana. Muita coisa a IA faz, mas sempre tem um humano para aprovar ou recusar no final, e ele fica fazendo essas validações que levam tempo e tudo mais, e nem sempre permite que a IA desenvolva e faça o que ela de fato pode fazer. E a terceira é a nossa capacidade como empresa de fato implementar a tecnologia. Ela consegue fazer muito mais coisa do que a gente de fato usa no dia a dia, pelo simples fato de que não temos a capacidade de implementar na velocidade que a IA melhora. Os nossos processos, a nossa equipe, a nossa cultura impede que a gente de fato implemente a tecnologia, apesar de ela já estar pronta para fazer um monte de coisa. É como se a gente tivesse um Porsche, mas a estrada é toda esburacada, cheia de quebra-mola, cheio de radar, e na prática a gente não consegue usar toda a capacidade do nosso carro. Mas antes de você ficar tranquilo e falar, tá tudo bem então, tá tudo bem, eu ser lento, deixa eu te mostrar aqui o gráfico que a Anthropic compartilha nesse artigo e vamos interpretar ele juntos. Já pulando para o fim, as principais conclusões do artigo são: apresentamos uma nova medida de risco de substituição de IA, a exposição observada, que combina a capacidade teórica da LLM com dados de uso no mundo real, ponderando mais os usos automatizados e relacionados ao trabalho. 2. A IA está longe de atingir sua capacidade teórica. A cobertura real ainda representa uma fração do que é viável. As ocupações com maior exposição observada devem apresentar um crescimento menor até 2034, segundo as projeções da BLS. Os trabalhadores das profissões mais expostas tendem a ser mais velhos, mulheres, mais escolarizados e com salários mais altos. E não encontraram nenhum aumento sistemático de desemprego entre trabalhadores altamente expostos desde o final de 2022. Embora haja indícios sugestivos de que a contratação de trabalhadores mais jovens tenha diminuído em ocupações mais expostas. E aí, vamos direto para o gráfico. Então, ele fala um monte de coisa aqui, mas o gráfico mais chocante desse artigo é esse aqui. Em azul, a gente tem as frentes que a IA tem maior capacidade, a capacidade teórica da IA. E em vermelho, a gente tem o que de fato é usado, o que de fato está implementado, o que de fato acontece no dia a dia. Passando primeiro pelas partes que a IA tem menor capacidade, a gente vê que são as coisas físicas, E isso vai seguir assim até que os robôs humanoides entram e sabe-se lá quando isso vai acontecer. Mas transporte, produção, instalação e reparo, construção, agricultura, comida, serviço protetivo, healthcare suporte, suporte de saúde. Então, essas são as áreas que elas são menos afetadas porque ela exige humano, presencialmente, um trabalho físico. Agora, os trabalhos que são mais teóricos, mais de computador, mais
white collar, como escritório administrativo, vendas, arte, educação, legal, social service, life social science, arquitetura e engenharia, computador e matemática, negócio e finanças, computador e matemática, né? Office admin, sales, então vendas, né? A IA tem uma capacidade muito grande, mas olha o gráfico vermelho, quanto de fato a gente usa. Muito pouco do que ela já é capaz. Então, a distância, né, entre do que ela é capaz de fazer e o que de fato as empresas usam é uma distância muito grande. Isso significa que o nosso problema não é o que a IA já consegue fazer. O nosso problema é a nossa capacidade de implementação. E o que isso muda para você, líder, empresário, gestor? Isso muda tudo, porque você não precisa ficar se preocupando com o hype, com a nova que lançou, com o GPT 5.4 que agora matou o Claude não sei o que lá, com o Manus que agora faz não sei lá o que e matou todas as outras e agora a Anthropic está na frente de todo mundo. Na boa, foda-se isso. O seu problema é outro, completamente diferente da velocidade que a IA avança. Ela vai continuar avançando cada vez mais rápido e se a gente ficar se preocupando com o hype, com a última, com o que está acontecendo, a gente não vai fazer o básico, que é, de fato, implementar IA nos nossos negócios. Essa é a única preocupação que a gente precisa ter. O que eu ainda estou fazendo que é manual? O que eu ainda estou fazendo que a IA poderia fazer? Como eu poderia reduzir custo? Como eu poderia aumentar a receita? Como eu poderia deixar o meu processo mais eficiente? Essa é a preocupação real que todo líder, empresário e gestor deveria ter. É preocupar como eu vou implementar a IA na minha operação. Não é a IA do futuro, não é a IA mais moderna, não é a que matou a não sei quem anteontem. É uma que resolve o seu problema de forma rápida, fácil, prática, barata, de preferência. A maioria das empresas que eu conheço e eu converso com empresário, com gestor todo dia, ainda tem um monte de planilha de Excel controlando um monte de coisa. Um monte de gente que quando sai de férias a operação para. Um tanto de processo que depende de um monte de coisa de forma humana. E aí esses mesmos gestores, esses mesmos líderes vêm perguntar: Pedro, e aí, você viu a IA que lançou semana passada? O que eu faço? Faz nada, né? Tá preocupado com a que lançou semana passada, você não tá usando a que lançou 2 anos atrás. Preocupa com a que lançou semana passada não, preocupa com o que você vai fazer para matar esse processo manual, o que você vai fazer para fazer o seu time ter mais eficiência, o que você vai fazer para tirar o trabalho operacional deles que não move o ponteiro. É isso que você precisa estar preocupado. A IA que lançou semana passada não muda nada na sua vida. Deixa os gurus aí, né, ir lá, testar, ver o que dá certo, o que dá errado, porque na mesma velocidade que nasce um tanto de outras morrem assim. Então o que eu acho é que você deveria usar o que já existe para resolver um problema que você já tem e ignorar todo o resto que é só barulho, tá só te deixando mais ansioso, tirando seu foco e fazendo você esperar e continuar na inércia. Então, para resumir, o que o estudo da Anthropic está dizendo é: a IA é absurdamente capaz e ela vai ser cada vez mais. A velocidade de crescimento não é linear, é exponencial. Vão lançar novas tecnologias todo dia, toda semana, todo mês. Vai nascer uma empresa nova, as grandes vão lançar novas atualizações que vão ser cada vez mais surpreendentes. Mas o nosso problema, o nosso desafio não está relacionado a isso. O nosso desafio está relacionado a usar o que já existe para resolver problemas que a gente já tem. A velocidade de implementação não depende dos grandes players, das novas atualizações, das IAs que estão surgindo. A velocidade de implementação depende de você, do seu processo, da sua cultura, do seu time, da sua empresa. Então, esquece o que está fora do seu controle e foca no que você pode fazer hoje, no que a sua empresa pode fazer hoje para gerar mais resultados com inteligência artificial. O que a IA faz hoje que eu ainda não estou usando? Essa é a única pergunta que importa. E se você quer de fato implementar a IA na sua empresa, não hype, não alarmismo, IA que gera resultado e IA que entrega ROI, com quem de fato está nas trincheiras, implementando projetos, acertando, errando, aprendendo
e colocando IA para funcionar em empresas reais? Deixa aqui nos comentários ou chama a gente no nosso site. A Emploia te espera.